Então vamos lá, tá gravando agora? Naira? Legal. Então quem cair aí, gente, se acontecer alguma coisa, entrem de novo, né? Só mais uma coisa também, Naira, o que eu precisava falar para as pessoas Para sobre os enviar um nomes? nome, pra, Enviar. o nome completo aí no chat para gerar o certificado. Então, ó, pessoal, isso aí que a Naira está dizendo. Por favor, escrevam no chat aqui o nome completo de vocês para depois a gente fazer o certificado, tá? Então, bom, vamos lá. Acho importante apresentar, porque afinal de contas, né, o Fábio não é um colega da casa, né? Como eu estava dizendo, um amigo lá de Belo Horizonte, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, meu colega de grupo de pesquisa, né? Grupo de trabalho na Ampep. O Fábio é graduado em psicologia pela mesma UFMG, mestrado também em psicologia, doutorado em literatura brasileira. Ele lidera atualmente o grupo de pesquisa Psicanálise Política e vem discutindo, trabalhando, né, as teorias do Jean Laplanche e do Donald Winnicott, né? Acho que bom, o Fábio acaba de publicar, né, nesse momento tão importante que estamos vivendo, assim, né, quer dizer, né, sensível, né, um momento tão difícil que estamos vivendo, acaba de publicar um livro pela editora Zagodoni. Eu já faço aqui meu agradecimento ao Adriano, que gentilmente me enviou um exemplar para a gente poder conversar hoje. Quem tiver interesse em adquirir também, depois pode falar comigo, a gente consegue viabilizar, né? Me avisem que a gente vê isso. Um livro, então, intitulado Clínica Psicanalítica Online. Esse aqui, breves apontamentos sobre atendimento virtual. Então, eu agradeço a todos pela presença. Espero que tenhamos aí um debate, né, produtivo, e passo a palavra ao professor Fábio Belo. Obrigado, Fábio, muito obrigado por você ter aceitado estar conosco nesse momento. Um momento importante também, só gostaria de ressaltar isso, de que nós estamos tentando trabalhar justamente a perspectiva da retomada, né, dos atendimentos online, coisa que nós interrompemos, né, no início da pandemia, a retomada de atendimentos, né, psicológicos agora, na modalidade online, né, e precisávamos muito da ajuda de pesquisadores, pessoas que estejam pensando esse tema, né, para oferecer para os nossos estudantes. Então, Fábio, poxa, muito obrigado por você estar aqui hoje. Passo a palavra a você. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu também na UFMG a gente retomou os atendimentos agora, na Clínica Escola. Eu acabei assumindo a diretoria da Clínica Escola aqui da UFMG, e então estou vendo assim, como que é difícil, né, assim, principalmente nesses serviços públicos, né, ligados à universidade, da gente retomar essa clínica que vai apresentar vários problemas. Então vou falar um pouquinho das dificuldades, das vantagens, um pouco dos aspectos metapsicológicos, que é o resultado das pesquisas que eu fiz para escrever o livro. Podem ir mandando as questões de vocês, a gente vai conversar aqui até umas 18 horas, então a gente tem tempo para uma conversa mais ampliada. O primeiro ponto, assim, vou seguir mais ou menos o índice, né, do livro, só para vocês terem uma ideia do percurso da pesquisa. O primeiro ponto é lembrar que a psicanálise ela tem um início muito marcado pela virtualidade, pela distância, através das cartas, né? Então, assim, as cartas foram não só um meio de formação da psicanálise, né? Assim, o Freud trocava muita correspondência, né, com seus orientandos, né, primeiros psicanalistas. A supervisão, certamente a supervisão clínica, ela começou à distância, né? Então, grande parte da supervisão nos primeiros anos da psicanálise foi feita por carta, né? Então, a análise à distância, ela está marcada desde o início pela carta. A análise em si, a primeira análise que a gente tem notícia é a análise do pequeno Hans, né?
que foi supervisionada pelo Freud, mas feita pelo pai do Hans, né? Então, já tinha ali momentos de análise, por assim dizer, virtual, né? Num certo sentido, essa pesquisa, ela começa marcando que, assim que são mais disponíveis os meios de comunicação à distância, também começa imediatamente a possibilidade de uma comunicação entre paciente e analista por esses meios. As pesquisas mais antigas que eu descobri, de relatos publicados sobre análise à distância, é do Bruce Fink, é um analista lacaniano dos Estados Unidos, e ele argumenta que, justamente pelo modo de vida americano, a análise à distância ela meio que se impõe, porque os pacientes viajam muito, os próprios analistas viajam muito, né? É um modo de vida típico, assim, de, enfim, migrar muito, né? Fazer várias viagens durante a vida nos Estados Unidos. É pouco comum, né, que uma pessoa passe a vida inteira na mesma cidade, né? O Bruce Fink, ele vai ter, então, esse texto, análise por telefone, né? A gente estava falando ainda de análise por telefone fixo, né? E certamente esse tipo de posição, né, de análise, ele vai crescer ao longo do tempo, na medida em que esses meios de comunicação também melhoram, né? Então, na pesquisa que eu fiz, havia sempre uma resistência, eu vou falar bastante disso, uma resistência da análise à distância, um pouco por conta de um medo, de um receio de modificação do enquadre, né? Obviamente, a análise, ela propriamente dita, ela exige um enquadre presencial, exige a presença de determinados móveis na sala, né, ou nesse espaço privado, 2 cadeiras no mínimo, né, 2 cadeiras e um divã. O divã também passa a ser, ao longo do tempo, um dos elementos que a gente considera importante, não indispensável, mas muito importante na análise da neurose em particular, né? Mas também, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que o divã não necessariamente tem que estar presente, em particular, nas análises de pessoas não neuróticas, né? Casos borderline, casos de psicose, o divã é contraindicado, inclusive. Depressão grave, existem contraindicações do divã. Ou seja, as condições do enquadre, né, elas também estão em discussão ao longo da própria história da psicanálise. O Sandor Ferenczi, que é um dos autores, né, próximos de Freud, que está pensando o enquadre, vai propor, inclusive, uma ideia chamada elasticidade da técnica. Essa ideia está no fundo aqui desse meu livro, né? A ideia de elasticidade da técnica, quando ele encontra, o Ferenczi encontra, pacientes mais difíceis, pacientes que eu considero, né? Os leitores de Ferenczi consideram pacientes borderline, pacientes que têm traumas muito importantes, né? Traumas ligados ao abuso sexual. Esses pacientes não toleravam nem a postura do analista, silenciosa, ortodoxa, a associação livre, e nem toleravam o divã, né, um certo tipo de ausência do analista. O Ferenczi vai percebendo isso e propõe a elasticidade da técnica. Ou seja, o analista fala mais, ele interpreta mais, ele auxilia o paciente com narrativas mais egóicas, mais narcisizantes, portanto, menos analíticas, propriamente dita, menos angustiantes, né? E essas mudanças, então, na elasticidade da técnica, elas são as primeiras, né, mudanças que a gente observa no enquadre e no modo de funcionamento da análise. O Freud tentou, evidentemente, algumas dessas mudanças. A principal delas foi a técnica ativa, que ele usou com o Homem dos Lobos, e o Ferenczi vai, a partir desse tipo de experiência, propor novas mudanças também, né? Até o uso do divã, eu vou falar bastante disso no livro,
na medida em que ele é questionado, em alguns casos, esse questionamento, ele abre também para a gente a possibilidade desse questionamento na psicanálise online. Então, quando vocês forem atender os seus pacientes, pode acontecer alguns cenários, né? O primeiro deles é a simples emulação, imitação do cenário analítico propriamente dito. Então, alguns pacientes colocam o telefone atrás de si, né? Se deitam num espaço onde se podem deitar e falam como se estivessem no divã, né? Então, a tela fica ligada com a câmera, né, vendo o corpo do paciente como o analista veria. O paciente não vê a câmera do analista, né, não vê o rosto do analista, só vê quando termina a análise. Então, essa emulação do enquadre pode ocorrer. Na minha experiência no consultório, tem sido a menos frequente, né, dos cenários. O mais frequente de todos é o retorno a face, pelas questões que eu vou dizer daqui a pouco, que são os problemas de conexão, os problemas de internet, como esse que eu estou tendo agora aqui com vocês, né? A internet Wi-Fi não funcionou, estou tendo que fazer no 3G aqui, e, enfim, isso vai acontecer durante a análise também. Então, é melhor que a gente tenha contato visual, porque, por exemplo, a gente vai ter mais dificuldade de interpretar os tempos de silêncio. A gente não sabe se o silêncio é queda da conexão ou se é um silêncio próprio da análise, né? Se é um problema de ruído, né? Ou se é alguma coisa que o paciente está efetivamente trazendo. Então, o cenário mais frequente na clínica é o retorno ao face a face, né? E a abdicação do uso do divã. Existe, no percurso dos acolhimentos psicoterapêuticos à distância, esse é o segundo capítulo do livro, uma história que eu participei, que se chama CVV, é o Centro de Valorização da Vida. É uma instituição bastante antiga, década de 60, que desde o início do telefone fixo, aqui no Brasil, a gente trabalhava, eu lembro que eu ia no início da graduação em psicologia ainda, então você nem precisava ser psicólogo, aliás, a maioria dos que trabalhavam lá, eu perdi o contato com o CVV, que trabalhavam não eram psicólogos, mas que acolhiam as pessoas com a ideação suicida e que queriam conversar, principalmente à noite, de madrugada e tal, né? É um tipo de serviço voluntário, né? Mas que funcionava muito bem, gente, assim, na minha época, né? O cara estava com ideação suicida, estava, né, numa crise depressiva, ligava e conversava um pouco, a gente acolhia e tal, e isso só por voz. Não tinha tecnologia de imagem, né? Naquela época, isso era no início da década de 90, aqui em Belo Horizonte, não tinha tecnologia de imagem, era basicamente voz, né? E daí, então, eu trabalhei um tempo lá atendendo pela voz. Isso também é um cenário possível para alguns pacientes. Têm fantasias perceptórias incrementadas nesse cenário. Isso vai ser uma das contraindicações, né, para análise online, para análise à distância, quando o paciente tem muitas fantasias persecutórias, porque ele fica com medo, com razão, de que essa conversa pode vazar, pode ser gravada, pode ser deturpada e daí por diante, né? Esse é um dos elementos, aliás, né, fazer um parênteses breve, que a gente tem que deixar muito claro no contrato inicial com os pacientes em psicanálise online. Existe alguns protocolos de segurança e privacidade. A gente vai tomar todos os cuidados com relação a isso. Ter antivírus no computador, desligar todas as outras janelas enquanto estiver conversando com o paciente, enfim, desligar os programas, né, que podem, enfim, estar ouvindo e tal. Mas a gente vai advertir os nossos pacientes, eu acho isso mandatório, né, de que as conversas por internet, por mais cuidadosos que sejamos, elas estão sempre sujeitas a vazar. Não há nenhuma possibilidade, uma vez conectados, de haver sigilo absoluto.
não há privacidade na internet. Isso não existe. Não pode existir. É impossível existir. Então, mesmo em tecnologias muito seguras, como o Skype, Google Meet ou WhatsApp, que tem protocolos de segurança, né, enfim, tem dados criptografados, etc., não há nenhuma segurança, até porque essas empresas se utilizam das informações que colhem durante essas comunicações, né? Isso existe, na verdade, inclusive quando a gente está não conectado, né? Assim, os telefones hoje, os smartphones, eles estão nos ouvindo o tempo todo, né? Ouvem e transmitem esses dados e usam esses dados. Então, assim, sigilo, falar em sigilo hoje é meio ingênuo, na verdade, né? Então, isso é importante que a gente advirta os nossos pacientes, e aí entra uma contraindicação se o paciente for muito persecutório, se ele tiver com muita dificuldade disso. O Conselho Federal de Psicologia, ele adverte que pessoas que sofreram abuso via internet são altamente contraindicados para a psicoterapia online, né? Por razões óbvias, né? Claro, isso vai ter que ser visto no caso a caso, mas é uma das contraindicações importantes, né? Se você já sofreu abuso virtual, né? Já sofreu traumas via essa linguagem da internet, é difícil confiar, né, no dispositivo depois do abuso, tá? Então, acho que essas são as considerações iniciais, tá? Então, esses são os primeiros riscos, né? Os riscos que a gente tem, né, e junto dessas contraindicações, essa é a parte 2 do livro, tem a ver, então, com isso, né, a quebra de sigilo involuntária, né, por parte do paciente, por parte do analista, por parte dos dispositivos, né? A gente tem os riscos, efetivamente, assim, de ruído na comunicação, de não funcionar a comunicação, de ter alguma coisa que é ruim mesmo, né, assim, na conectividade mesmo. Existem contraindicações que vão aparecer no sentido da idade, né, seja muito precoce, seja muito mais velho, as pessoas podem encontrar dificuldades, no caso das crianças, de ficarem sozinhas com o dispositivo, né? Isso depende muito de criança para criança, mas, de maneira geral, a análise com criança ela é muito dificultada com a análise à distância, né? Porque o brincar fica restrito, né? Essas coisas a interação com a criança ela fica muito restrita, além do perigo de deixar a criança com o dispositivo sozinha, né? E os mais velhos podem ter uma contraindicação no sentido do mau uso, né? De não saber utilizar, de não ter familiaridade com esses tipos de dispositivos e de comunicação virtual, né? Menos problemático, porque dá para aprender, enfim, mas é um ponto a ser pensado, sim, tá? Casos graves, como a psicose e as depressões mais graves, né? Casos ligados à melancolia e casos do campo psicótico, né? Incluindo estados esquizoides, tendem, provavelmente, a serem mais difíceis desse acolhimento online, né? A gente parte do pressuposto que, com essas configurações psíquicas, as pessoas elas precisam de um acolhimento mais presencial, de sentir um acolhimento mais efetivo, né? Pode acontecer, gente, assim, do atendimento, né, de estados esquizoides mais deprimidos via online. Não é um impedimento radical, vai depender do caso a caso. Mas, como eu falei, assim, é um dispositivo que convoca fantasia persecutória, né? Que convoca um pouco essa sensação de distância, né? De falta de comunicação real, de falta de contato real. Faria.
esse dispositivo, esse tipo de interação pode ser muito ruim. Mas vai depender do caso a caso, em alguns casos, e aí já falo um pouco das vantagens, né, da análise virtual, em alguns casos, é o único dispositivo que o paciente vai ter, né? Estou pensando aqui, dos muitos pacientes que eu atendo, que moram no interior, moram em outra cidade, moram no exterior, né? Então, essa é certamente a primeira vantagem, né? Pacientes que não teriam acolhimento, mesmo pacientes mais graves, né, que têm uma rede mais difícil nas cidades onde eles moram, de psicanalista, psiquiatra, enfim, de uma rede de apoio, e que só teriam acesso via virtual, né? Então, a primeira vantagem, sem dúvida, é a eliminação da distância, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente conversar Belo Horizonte, Assis, Belo Horizonte, interior de São Paulo, enfim, né? Conversei ontem na Amazônia. Então, assim, é um negócio impressionante, né? Do quanto a gente consegue transmitir, do quanto a gente consegue trocar, fazer rede, né, à distância. Isso vale, inclusive, para as grandes cidades, né? Curiosamente, aqui em Belo Horizonte, assim, dependendo do bairro, né, assim, que a gente mora, você demora 40 minutos para chegar no consultório. Alguns pacientes não vão voltar, mas já avisaram, pessoal, não vou voltar mais no presencial, vou fazer várias virtuais, de vez em quando eu vou aí no consultório ver o presencial só para sentir um pouco o divã de novo e tal, mas assim, não volto mais presencial, porque eles economizaram, de fato, uma hora e meia no trânsito, né? Assim, isso é muito concreto, vocês imaginam isso no Rio, em São Paulo, né? Então, é uma vantagem que não tem jeito da gente desconsiderar, né? Outras cidades, outros países e mesmo o problema do trânsito aqui no Brasil, que é particularmente grave, né? Existem também vantagens com relação a pacientes com baixa mobilidade e deficiências, como a deficiência auditiva e visual. Então, esses dispositivos são cada vez melhores em suprimir, né, as dificuldades com relação a essas deficiências específicas, né? Então, uma paciente cega, né, que me relata que essa análise virtual é infinitamente melhor para ela, porque transitar por Belo Horizonte sendo cega é praticamente assim um martírio, uma tortura, porque não tem sinal com indicação sonora, não tem, enfim, não é uma cidade que está preparada para uma pessoa com deficiência visual, né? Então, vantagens desse tipo vão aparecendo o tempo todo, né? Outra vantagem com relação à troca dos psicanalistas. O paciente viaja, né? Vai para o Canadá, por exemplo, estou atendendo alguns pacientes no Canadá, porque migraram para lá, e aí não quer procurar um analista em outra língua, não quer também procurar um analista brasileiro que atenda por lá, né? Porque já tem transferência, já tem uma história, né? Já tem, enfim, um percurso de análise com o analista e não vai trocar, tá? Então, essa é uma outra vantagem importante, tá? Com relação ao pagamento, o pagamento ele vai se virtualizar. Vocês sabem que existe um certo fetiche, né? A gente vai falar muito desse fetiche, tanto do enquadre quanto com relação ao pagamento, que vai ser colocado em xeque pela psicanálise online, né? Existe uma fetichização do dinheiro, papel, moeda, isso veio muito do campo lacaniano, né? No campo lacaniano isso parecia ser uma regra, o pagamento é por sessão em dinheiro, né? E, obviamente, na psicanálise online isso é impossível, né? Então, isso tem que ser reconsiderado, mas, enfim, não me parece um problema do ponto de vista do enquadre, né? A partir das teorias que eu tenho estudado mais, né, assim, o Laplanche, o Winnicott, o Ferenczi, me parece mais uma questão de fetiche do que propriamente né, de
técnica que é importante, né, assim, de ter que ser o pagamento em dia, tá? No que tange ao tempo da sessão e quem começa a chamada, geralmente eu tenho falado para os meus pacientes através de mensagem no WhatsApp, antes, ó, já estou pronto, quando você quiser é só chamar. Né? Eu mando essa mensagem porque posso estar atendendo alguém, posso ter atrasado com algum atendimento. Então, o protocolo, né, vocês sabem, é um protocolo clássico, né, que é sempre marcar pacientes com um intervalo de 10 a 15 minutos entre eles para evitar esse tipo de coisa. Né? Então, de maneira geral, né, manter o enquadre é a grande questão. Tem um horário fixo, avisa antes, né, que está chegando, que está confirmado o horário. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu mando. Já estou online, quando você quiser, é só chamar. Né? E aí o paciente chama no dispositivo, no aplicativo que vocês combinarem. Os aplicativos podem ser vários, né? Assim, nas pesquisas que eu tenho lido, muitas pessoas têm publicado e incentivado o uso de plataformas, né? E esse uso de plataformas, eles são pagos, né? Então, a gente tem que ver ainda os efeitos disso, né? Tanto no sentido de uma organização do trabalho, né? Que é no sentido de que os psicólogos se organizam em torno de uma plataforma, né? E essa plataforma vai endereçando os pacientes a partir de um determinado perfil, né? Essas plataformas não necessariamente garantem mais segurança que os aplicativos comuns, né? Skype, WhatsApp, Telegram, etc. Insisto nisso, não há nenhum tipo de privacidade garantida na internet. Não existe. Né? Mesmo com protocolo de segurança, criptografia, etc., não tem jeito. Tá? Então, isso é muito importante de ser, né, enfim, de entrar na discussão. Tá? No que tange à supervisão, gente, assim, um capítulo super interessante dessa pesquisa, porque na China, por exemplo, a supervisão ela é feita online há bastante tempo já, desde a década de 90, né, no final da década de 90, quando a internet começa a melhorar, enfim, começa a aparecer de fato. No final da década de 90, você tem um incremento de formação de psicanalistas na China. Por que isso acontece? Porque a formação de um analista na China era praticamente impossível. De maneira geral, eles viajavam para a Califórnia, ficavam lá, né, alguns meses, fazendo análise todo dia, fazendo supervisão todo dia, etc., estudando e tal, e voltavam para a China. É muito caro, é muito desgastante. E agora, com a análise online, eles podem fazer tanto análise, quanto supervisão, quanto formação através dessas plataformas digitais. Então, supervisão é uma coisa que certamente, né, assim, estava no início da psicanálise, ela foi feita online, né, e vai continuar sendo online cada vez mais. Então, você pega analistas mais experientes, né, que de maneira geral estão nos grandes centros, né, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Porto Alegre, e esses analistas eles podem supervisionar no interior, né, do Brasil. Assim. Você está falando de supervisão, imaginem isso, no interior do Piauí, no interior de Minas. Né? Minas é um estado gigantesco, né? Assim, você fazer formação, né, no norte de Minas, por exemplo, de Belo Horizonte até uma cidade no norte de Minas, você está falando de 1.000 quilômetros, às vezes. Ou no Triângulo Mineiro, você está falando de 1.200 quilômetros. Então, assim, esse tipo de formação me parece inevitavelmente, né, vai seguir esse fluxo, né, à distância. Bom, essas são as duas primeiras partes, e daí eu parto para a terceira parte, a que mais me interessa, uma discussão mais metapsicológica, que eu vou tentar, então, falar um pouquinho para vocês, para a gente abrir para conversar. A primeira coisa que a gente vai ter que conversar é sobre a metapsicologia da distância. Né? Certamente, o enquadre
à distância vai provocar coisas que podem ser boas, podem ser ruins, no sentido da produção disso que a gente está chamando de comunicação analítica, né? Uma paciente, por exemplo, mesmo antes da pandemia, com muita dificuldade para falar sobre o abuso sexual que ela sofreu, ela sempre escrevia para mim as cenas do abuso ou sonhos que diziam respeito ao abuso e me entregava a carta escrita e não falava, e não permitia que eu falasse sobre isso, mas queria que eu lesse e queria que eu guardasse esse material. De vez em quando ela autorizava a leitura e o comentário, né, dessas cartas. Observe que tem uma metapsicologia da distância que é colocada através desse dispositivo, que é um dispositivo banal, um dispositivo da escrita, né? Então, que produz, por exemplo, a possibilidade, né, de uma comunicação que não é uma comunicação direta, né? Isso tem acontecido, né? Eu sinto as duas coisas no consultório. Primeiro, pacientes que falam mais, que estão mais dispostos a falar, porque não tem vídeo, às vezes fica só com a voz, então se sentem mais disponíveis, se sentem mais à vontade, se sentem num espaço privado mais reconhecido e, portanto, eles se sentem mais dispostos a falarem, né? Mas vejo o contrário também, né? Uma dificuldade, o incremento das fantasias persecutórias, a dificuldade de saber se eu estou ouvindo mesmo, no sentido de a conexão caiu, você está aí, está falhando, está me ouvindo? Então, esse tipo de questão colocada pela comunicação, pelo dispositivo, vai aparecer, tá? A grande questão que começa a aparecer para a gente, assim, do ponto de vista técnico mesmo, metapsicológico, é se esse enquadre clínico ele vai atingir isso que a gente pode considerar, gente, assim, é isso que eu quero que vocês pensem, e é isso que a gente vai pesquisar nos próximos anos, né? Se esses enquadres virtuais, eles atingem as condições mínimas da manutenção e da fundação disso que a gente tem chamado ao longo desses 100 anos de enquadre clínico, ou do setting psicanalítico, né? Esse enquadre virtual, ele tem as condições mínimas? Quais são as condições mínimas para a fundação do enquadre, né? Isso está descrito em vários autores, né? Eles vão que precisa para ser considerado um setting analítico, né? A primeira questão do setting, propriamente dito, são as recusas do analista, né? É isso que funda, basicamente, o setting psicanalítico. Isso que o Laplanche, agora eu vou ficar bastante com o Laplanche, tá? O Jean Laplanche, eu recomendo a problemática 5 do Jean Laplanche, uma problemática que se chama Atina, sobre a transferência, né, quando o Laplanche vai falar sobre a transferência, o campo psicanalítico como um campo que institui, provoca a transferência. Então, o Laplanche vai dizer quais são as condições mínimas. A primeira delas é a recusa, ou o conjunto de recusas do analista, as Versagungen do analista. Quais são essas recusas? Aquelas clássicas, né? Um pouco de silêncio, no sentido de não responder às demandas do analisando de forma simétrica, a instituição de uma escuta que faça prevalecer e faça aparecer o processo primário em detrimento das comunicações regidas pelo processo secundário, a recusa do analista com relação ao uso do objeto, o analisando, uso próprio desse objeto, uso em benefício próprio, portanto, uso sexual, para, enfim, qualquer tipo de desejo, né, do analista que não seja colocar o analisando em livre associação, né? Recusa, então, ao contato físico, recusa a qualquer tipo de relação que não seja a relação propriamente analítica. Essas recusas, elas estão mantidas no enquadre virtual, né? Então, o analista, ele continua impondo um certo tipo de escuta,
ele continua impondo um determinado tipo de recusa com relação a determinados contatos, né? Nesse sentido, eu acredito que isso, que é a fabricação da tina, né? E aí queria lembrar, né, o que é essa tina, na página 79, vou tentar mostrar aqui para vocês, vamos ver se... Está vendo aqui, é o desenho do Freud, né? Na figura 1 aí de cima, que o Freud desenha na interpretação dos sonhos, né? Vocês lembram disso, é o aparelho psíquico aberto, né, num corte longitudinal e esticado, né? O Laplanche vai lembrar que ele está esticado, esse aparelho, né? Esse modelo é um modelo esticado. Na verdade, o aparelho psíquico, tal como desenhado por Freud, é uma tina, tá? Ele é uma tina, ele é um barril desse tipo aqui. E a tese do Laplanche, nos textos dele sobre a transferência, nessa problemática sobre a transferência, é qual a análise, o dispositivo analítico fabrica a tina, fabrica essa fronteira dentro da qual o processo primário pode ocorrer. Então, a fabricação é de um espaço comunicacional. A fabricação por parte do analista, a tarefa do analista, é a tarefa de fabricar essas fronteiras, né, esse tipo de setting, dentro do qual o processo primário pode ocorrer. Então, isso se dá também no virtual. Isso é absolutamente possível de ocorrer no virtual. A comunicação, por exemplo, sobre um sonho, né, vai ganhar o mesmo peso do que uma comunicação sobre o trânsito no dia de ontem, né? É esse o ponto. E quando meu paciente fala do trânsito, ou fala da série da Netflix que ele viu e me conta um sonho, eu coloco isso mais ou menos no mesmo plano, né, para articular com a história emocional, afetiva dele, e essa ação do analista, esse tipo de atenção flutuante, né, que faz equivaler, né, esses assuntos, essas questões, essas fantasias, é o que a gente chama de imposição do processo primário nas comunicações dentro da análise. Isso é muito possível de se fazer virtualmente também, né? Interpretar o sonho, de detectar o ato falho, né? De, enfim, pensar alguma palavra, enfim, coisas que o analista vai fazer para dizer que um charuto nunca é só um charuto. Dentro da análise, não, né? Dentro do setting analítico, um charuto nunca vai ser só um charuto, né? Ele sempre remete a outra coisa, ele sempre vai poder dizer de outra forma, de alguma outra coisa. E isso vai linkar a outras coisas. Ou seja, o analista ele vai instituir o processo primário dentro dessa tina, né? Essa tina, as fronteiras dessa tina, ela é baseada, então, nas recusas do analista e baseada num posicionamento ético do analista, né? Então, num certo modo de escuta e num certo modo de se posicionar diante do outro, né? Então, a partir do Laplanche, né, conversando com o Ferencz e o Winnicott, que foram os primeiros analistas a proporem mudanças radicais no setting por conta das dificuldades de alguns pacientes tolerarem o setting ortodoxo, né? A partir, então, desse diálogo, estou afirmando aqui, é uma tese do livro, né, de que não só é possível a manutenção dessas condições mínimas que produzem o processo primário numa conversa, como também a gente pode encontrar elementos novos nesse tipo de setting, né? Termino o livro falando sobre a presença do sexual na análise, no sentido laplaciano também, né? O sexual, você sabe, a excitação proveniente do adulto
endereçada e depositada, implantada no corpo do bebê pelos adultos, na situação originária, né? O sexual é aquilo que está ligado à sexualidade infantil, que sempre vai se reapresentar, que sempre vai atravessar as nossas comunicações, que vai determinar as nossas comunicações. Isso vai aparecer também na comunicação virtual, né? Aliás, a virtualidade ela está muito marcada por determinados modos de fantasia sexual, né? Sejam elas genitalizadas ou não, né? Na metapsicologia da distância, por exemplo, a gente vai ver que a destruição e o desejo de destruição, ele fica, muitas vezes, por conta da distância, absolutamente limpo, né? É o que a gente vê nas guerras contemporâneas, né? Quando os Estados Unidos, por exemplo, controla drones, né, a milhares de quilômetros, né, dos seus alvos, né? Então, é como se eles estivessem jogando um videogame, né? Matam milhares de pessoas sem entrar em contato direto com elas. Então, vocês percebam que tem uma metapsicologia da distância no campo do sexual, nesse caso, né, ligada à violência, muito importante. Da mesma forma, do ponto de vista genitalizado, amoroso, também a distância vai produzir, enfim, efeitos muito potentes, né? A gente vai falar, enfim, se excitar sexualmente, graças à distância, graças à virtualização ou ao imagiamento de si mesmo. Então, o sexual aparece assim, o sexual aparece também com elementos da vida privada que os pacientes vão trazer. Muitas vezes vai aparecer o bichinho de estimação dos pacientes durante a análise, é muito frequente, né? Isso que não aparecia no presencial, né? Então, o gatinho vai entrar na frente, o cachorro vai pedir para entrar na sala, o filho, né, vai atrapalhar e vai entrar, enfim, algo de elementos íntimos, né, vão aparecer no enquadro analítico e antes isso não aparecia, tá? Enfim, basicamente foi isso que eu pesquisei, falei bastante dos aspectos mais técnicos, né, mas eu acho que é muito importante a gente continuar a pesquisa no que considera, assim, as questões metapsicológicas na fabricação do enquadro virtual, né? A gente tem técnicas importantes, mas a gente tem certamente condições mínimas possíveis para a fabricação do enquadre e para a fabricação do espaço analítico do ponto de vista virtual. Isso, acho que já não há mais dúvida quanto a isso. A questão é com relação a especificidades desse tipo de enquadre. Assim como a gente enfrentou dificuldades e está enfrentando dificuldades no campo, por exemplo, da psicologia hospitalar, né, que não é propriamente o setting psicanalítico, mas quando o psicanalista vai para o hospital, existe uma intervenção específica ali, que usa a psicanálise, que dá conta de um certo tipo de escuta que fora dali, né, não seria possível. Então, nesse sentido também, dessas experiências da psicanálise em extensão em outros campos, que a gente também vai buscar esse diálogo para pensar na fabricação desse enquadre, tá? Então, basicamente isso, gente, assim, que eu tinha pensado em falar para vocês. Questões, dúvidas, assim, estou à disposição. Bom, poxa, mais uma vez, Fábio, muito obrigado, né, pela tua disponibilidade, né, e simpatia de estar aqui conosco. Temos aí bastante gente participando, bacana, assim, fico contente também. E agora a gente abre um momento para perguntas, para a participação de vocês, fundamentalmente. Acho que, né, de maior proveito, justamente, pode ser para vocês, né, conversar, estabelecermos aqui um diálogo com o professor Fábio Bello. Acho que podemos usar duas formas, né? Do chat aqui, se vocês quiserem se manifestar pelo chat, pode ser um recurso, ou abra um microfone. De preferência, se alguém quiser fazer uma pergunta também pelo microfone, de preferência abra a câmera, né, para a gente poder se ver.
deixamos aí esse momento aberto para uma conversa. Vamos lá. Posso perguntar? Claro, Lucas, vamos lá. Por favor. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô com vergonha, mas assim, eu não sei porque eu cheguei mais tarde, né? Mas a questão da transferência do paciente para o terapeuta. O ambiente que a gente está, por exemplo, eu estou no meu quarto agora, né? O paciente tem acesso, pelo menos, ao ambiente que eu estou, né? Minha cama, tem um livro do Calvin Haroldo ali, um ursinho que minha mãe me deu quando eu tinha 3 anos. E pode ser que meu cachorro entre. E aí, essa posição de neutralidade do terapeuta vai água abaixo, né? E aí eu gostaria de saber como que fica isso dentro da análise, né? Questão não tem muito como controlar esses efeitos, a gente perde muito efetivamente, né? Veja bem, Lucas, primeiro, a neutralidade é um conceito bem problemático, né, em psicanálise, assim, não há muita neutralidade, efetivamente, né, a gente tem um certo posicionamento ético de tentar não levar as nossas questões pessoais, né, as nossas questões analíticas, por isso a gente insiste tanto, né, na escuta da contra-transferência, do analista fazer análise, dele nunca deixar de ter esse cuidado, né. No próprio consultório físico, você vai ter esses elementos, não tem o ursinho da sua mãe, mas tem a biblioteca que você escolheu, tem, enfim, os enfeites que você escolheu, tem o tipo de objeto que você usa, os marcadores sociais, as insígnias sociais das roupas que você escolheu. Tudo isso vai estar presente, e isso comunica muita coisa. O bairro do seu consultório, o tipo de sala que você tem, né, tudo isso comunica, tá? Isso não é neutro. Então, não existe neutralidade também no espaço físico, tá? Presencial, né? Existem, você sabe, o campo analítico, ele é um campo social como qualquer outro. O campo social, ele está sempre marcado por insígnias de poder, né? Então, recomendação aqui é o Bourdieu, né, assim, existe uma economia simbólica importante que vai estar em jogo no presencial. No online também, né, vai aparecer o filho, vai aparecer o cachorrinho, vai aparecer, né, enfim, algumas maneiras de detectar isso e ir controlando troca o fundo da tela, virtualmente você consegue fazer isso, né, coloca um fundo falso no vídeo, então alguns aplicativos te dão essa disponibilidade, por exemplo, no Skype, né, esse recurso é gratuito, de deixar o fundo escuro, por exemplo, né, então você pode ir produzindo e articulando um pouco isso, mas, cara, assim, inevitável, a coisa do bichinho está acontecendo demais, inclusive com os analistas, o gato da analista vem e sobe aqui e vai participar da análise, né? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Assim, vai depender do caso a caso. A gente sabe que isso, né, aspectos contra-transferenciais, muitas vezes rendem boas questões analíticas para o paciente, né? Mas você tem razão, uma questão muito boa. Posso só comentar um negócio? Vocês me Só ouvem? comentar um negócio antes, Amanda. Não, que o Fábio está dizendo isso, e eu queria fazer uma pequena colaboração, né? Acho que também existe uma certa... existe um certo binarismo também na psicanálise, assim, no que diz respeito ao uso desses elementos, né? Então, assim como o Fábio aponta,
o consultório também é habitado por objetos pessoais, né? Claro que o consultório também é, inevitavelmente, e eu não, quer dizer, aqui pensando junto, né, ouvindo o Fábio, entendo que o consultório, quer dizer, os consultórios caseiros, né, eventualmente um analista que não esteja atendendo no seu próprio consultório online, que esteja atendendo na sua casa. Tem uma diferença aí, né? Né? Bom, entendo também que, assim, claro que você vai ter um gosto, né, mais acesso ao gosto pessoal, digamos assim, de um analista, mas então existe, o que eu estava dizendo, existe um certo binarismo, né? Um grupo de analistas entende que esses elementos eles podem ser ou devem ser trabalhados sob a dimensão transferencial. Então, se passou um gato, bom, então vamos trabalhar aqui o gato passando, seja de quem ele for. Por exemplo, assim, que não seria muito diferente de um ato falho de um analista. O analista comete um ato falho, né? Então, existe um grupo de analistas que vai defender a ideia de que esse ato falho faz parte da análise, né, da análise daquele paciente com quem ele cometeu o ato falho. Mas existe um grupo de analistas que exclui absolutamente a ideia de que esse ato falho teria a ver com aquela análise, senão apenas com a análise do analista. Né? Veja, eu não vou aqui saber, né, digamos assim, não, acho que não me cabe, não nos caberia dizer quem está certo ou quem está errado, mas existem ao menos duas vertentes nesse sentido. Acho que é uma questão também de pensar de que lado, qual é a clínica que você produz nesse sentido, e aí quer dizer, essas escolhas serão mais ou menos rentes com a ética que também você escolhe, né, trabalhar, apesar de termos uma ética que rege a todos. A gente sabe muito bem que não é exatamente assim quando começa o atendimento. Então, né, eu só queria, acho que, complementar o que o Fábio está dizendo, porque eu acho muito pertinente isso tudo que ele está trazendo, né? Sim. E só lembrando também, Gustavo, que o Freud atendia em casa, né? Uhum. E é muito comum que na Europa, os analistas, até por uma questão financeira, atendam em casa, nos Estados Unidos também, né? Em São Paulo, né, vários colegas meus têm consultório em casa, porque é impossível pagar aluguel da casa e do consultório. Aqui em Belo Horizonte é mais comum esse formato, né? A gente tem aluguel da casa ou aluguel do consultório. Mas no meu caso, por exemplo, ano que vem eu vou começar a atender em casa. Então, é isso, assim, não tem muito como se livrar desses elementos, eu acho. Aí eu sou do time que, se aparece na análise, se o analisando traz como questão, isso vai ser questão da análise do analisando, né? Pô, você tem filho, eu vi seu filho aqui, e ele começa a falar das fantasias dele de ter filho, de por que ele não teve. É isso. Então, usa com transferência, faz esse uso, né? Legal, essa é a linha dos ferenzianos. Os ferenzianos. Tamo junto. Desculpa, vou passar a palavra para a Amanda, que ela queria fazer uma pergunta e eu interrompi. Vamos lá, Amanda, desculpe. Imagina, eu queria perguntar, na real, eu estava vendo uns vídeos, umas lives sobre atendimento online, enfim, alguns analistas falando, e um ponto que tinham tocado e que eu queria saber qual que é a sua opinião, é sobre a atmosfera antes da sessão, né? Esse se encaminhar até um atendimento, esperar na sala de espera, às vezes de pacientes que já começam a falar no corredor pela ansiedade, e que isso às vezes se perde um pouco, né? Às vezes a pessoa está numa reunião, acabou, foi direto para uma outra videochamada. Você quer falar um pouco sobre isso? Eu fiquei interessado nesse assunto. Toda vez. São essa coisa, né, das vantagens e desvantagens, né? Nesse modo de vida capitalista nosso, né, de hiperprodutividade, que a gente não pode perder nenhum momento, nenhum minuto, parece que a análise online ela é mais um incentivo para isso, né? Economize o tempo, né, para, né, de perder tempo com transporte e tal, vai direto ao ponto, 45 minutos, 50 minutos de análise, fechou, próxima reunião. Né? Por outro lado, existe um ethos, né, que eu acho que a maioria de nós aqui defende, que é calma, prepara para análise, fecha tudo, desliga o celular, né, vai lá, quando sai da análise, vai tomar um cafezinho, elabora um pouco. Esse seria o mundo ideal, né? Isso pode acontecer na análise online,
óbvio, né, assim, de esperar, de se preparar, de entrar para o quarto, ou alguns pacientes, gente, estão fazendo análise, o único lugar de privacidade que eles têm é dentro do carro, né, os pacientes que têm carro, né, então eles vão para o carro, fecha lá dentro, leva uma aguinha, e fazem análise no carro, depois da análise, fica um pouco no carro, dá uma refletida, dá uma deitada. Então, assim, os rituais vão mudar, né? E, inevitavelmente, vai ter benefícios, vai ter malefícios dessas mudanças. Eu não demonizo, de maneira geral, assim, pô, perdeu esse tempo, né, de ir para o analista, passar na livraria na volta, tomar um café ali no bar do lado, perdeu isso. Perdeu, de fato, pode ser uma perda. Mas, pô, pode ser um ganho também fazer análise no seu quarto. Você está ali, está deitado, você fica mais um tempo deitado, você fica, né, pega alguma coisa que você gosta de comer, de beber, de ouvir, né? Pode ser um benefício também. Então, assim, eu acho que isso é uma das questões que vão aparecer um pouco do lado da fetichização do enquadre. Não, porque tem a presença é muito importante, o ritual, né, de abrir a porta, fechar a porta, né, então, assim, eu acho que está mais para o fetiche do que para, efetivamente, uma condição que a gente vai perder e vai atrapalhar muito a análise, né. Acho que realmente condições mínimas de análise é a questão do enquadre para a comunicação, né. Giovana, sua opinião sobre alguns pacientes que não querem voltar para o atendimento presencial. Isso está acontecendo demais, Giovana, comigo. Demais. Pela questão pragmática, né, do trânsito, né, pela questão da distância mesmo, alguns pacientes viajaram, né, foram para outros países, por exemplo, para o interior de Minas e tal, então não voltam mais para o presencial, né. Caso a caso. Alguns pacientes que têm uma certa dimensão mais depressiva, eu tenho feito um convite, assim, não, vem de vez em quando, vem uma vez, que eu acho, e aí é difícil teorizar sobre isso, né, mas eu acho que o atendimento presencial, ele dá mais pega, ele dá mais, efetivamente, link, mais ligação afetiva mesmo, né, o tom da voz, a prosódia, né, a presença do corpo, o movimento corporal, enfim, são coisas que eu acho, né, que estão ligadas a comunicações muito primitivas, e eu estou sendo bem winnicottiano aqui, comunicações muito primitivas, que só acontecem no presencial. Isso é também um ponto, né? Se essas comunicações, elas são necessárias, fazem parte das condições mínimas para uma análise acontecer, é outra questão, né? A princípio, gente, a gente vai ter que começar a pensar em análises que se desenvolvam da primeira sessão à última, completamente online. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Pacientes que me procuraram, por exemplo, de Aracaju, que eu nunca vi, que provavelmente eu nunca vou ver, e que eu vou atender provavelmente por 10 anos, que vão terminar a análise sem nenhum encontro presencial, né? É raríssimo, pode acontecer, o paciente via Belo Horizonte, querer uma sessão, mas assim, vai ser raro. Imagino que isso vai acontecer também, né, com, por exemplo, pacientes que me procurem de outros países, isso vai acontecer, né? Então, assim, é uma condição mínima dessa comunicação primitiva que acontece na presença dos corpos, para que algo seja alcançado do ponto de vista da comunicação entre inconscientes, né, que era uma coisa que o Freud falava, ele falou isso 2 vezes ao longo da obra dele, de que há uma comunicação de inconsciente para inconsciente, né? Será que essa comunicação de inconsciente para inconsciente acontece mais no presencial, ou pode acontecer também quando a gente está muito atento, está muito próximo, né, mas virtualmente, tá? Então, assim, são questões importantes, assim, mas acho que o pragmático vai vencer muito essa discussão,
né, pacientes não dão conta mais de perder 40, 50 minutos para chegar no consultório. Eu acho que isso é um efeito pragmático muito importante, e pacientes no interior do Piauí, né, não vão abrir mão da análise de analistas bem formados lá em Teresina, por exemplo, né, vão fazer análise. Então, coisas que não seriam possíveis, gente. A gente está falando de formação de professores, de analistas, de psicólogos, no interior da Paraíba, né? Pesquisas que eu participei agora na Paraíba, formando professoras para a educação básica da Paraíba, que não aconteceria se não fosse o virtual. Assim, isso é política pública de ponta. Vocês imaginam o que é fazer formação de professora de educação básica que estão passando um perrengue, assim, inacreditável, com violência de criança na educação básica, e você fazer formação dessas professoras falando de Winnicott, falando de violência e de como acolher violência de criança e como interpretar violência de criança. Quais as consequências desse tipo de política pública? A gente está falando de diminuição de criminalidade lá na frente, assim, de forma crucial. Isso não aconteceria, né, sem um online. Então, assim, as consequências são inacreditáveis, né? São boas, mas a gente sabe disso, vai ter coisa ruim também. A gente sabe que o virtual, enfim, esses dispositivos, eles têm, né, outros efeitos, né? Tenho uma, na verdade, não é uma questão. Boa tarde. Eu andei pensando muito a respeito do silêncio, assim, nos atendimentos online, porque no atendimento online a experiência que eu tenho é de paciente apenas, né, por enquanto. E em muitos momentos, assim, que eu estou em silêncio, eu já tinha, fazia atendimento presencial antes da pandemia, né, e fui para o online. E no próprio presencial, momentos que eu ficava em silêncio, mas aquele silêncio meio pensante, assim, e associando ideias e tudo mais, acontecia diversas vezes isso na sessão. E no online eu percebo que às vezes falta, assim, acho que devido à conexão mesmo, às vezes não ouvia alguma coisa, algum som e tal, que a minha terapeuta em alguns momentos não entende que eu estou nesse momento. Uhum. E, sobretudo, eu acho, como é o meu caso, que é uma análise só por voz, né, não tem a imagem, que às vezes pelo rosto você consegue identificar, né, quando a pessoa está pensando, ou simplesmente já parou o discurso ali. Exato. E, assim, é só uma reflexão de como se dá, assim, se é uma sensibilidade a mais, porque também passa por uma questão do aparelho, né, às vezes não pegar um som que você faz por ser baixo demais, enfim. Isso. Uma reflexão a respeito disso. Esse é o grande problema, viu, Renan, que eu estou enfrentando, assim, no consultório, com os pacientes no dia a dia, né? A análise, ela certamente sofre influência, não tem jeito, assim, tem menos tempo de silêncio, uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, né? Porque ou o analista vai ficar com receio, porque imagine que o paciente ele fique muito estático, muito parado, em silêncio. A chance da gente interpretar isso como falha de comunicação, de conexão na internet, é 100%. Eu sempre vou pensar nisso, né? Então, assim, no divã, eu hesitaria um tempo para perguntar ou para falar algo do tipo, olha, eu estou aqui, o que você está pensando? Né? Depois de 5 minutos, 10 minutos de silêncio, né? Geralmente eu vou fazer esse tipo de pergunta. Eu estou te ouvindo. O que você está pensando? Né? Agora, na internet, eu, claro, aguardo um pouquinho, mas certamente menos. Então, mas se o paciente fica... A gente não sabe se falhou. Não sabe. Então, é um problema. Isso certamente é um problema, né? Então, a gente tem toneladas de texto sobre o silêncio na análise, né? Eu recomendo muito o texto do André Green sobre
esse tema. A gente já aprendeu que o silêncio foi muito iatrogênico, né? A gente sabe da iatrogenia do silêncio dos analistas, mas a gente sabe também da importância do silêncio, de como ele é importante, tanto o tempo de silêncio do analista, que espera, que não fica falando demais, que não comunica demais, mas também, claro, esse silêncio que o analisando vai produzir na análise. Então, esse é um dos problemas, né? Por isso eu gosto de manter a imagem, né, no atendimento virtual, tá? Assim, prefiro com a imagem, mas alguns pacientes não querem. Então, o jeito é perguntar de vez em quando aparece assim, e aí, você tá aí, né? É um pouco essa questão. E aí é meio com o tempo também, eu acho, né? Isso era muito frequente, assim, no começo da minha análise online e tal. Eu vou me sentir até meio cortado, assim, no meu pensamento. Mas hoje em dia tá bem menos e tal. E acho que é mais por tempo também, para se acostumar com essa questão. Para acostumar. Eu acho que, óbvio, né? Esses mecanismos vão melhorar muito, né, Renan? Os dispositivos de comunicação. Eles vão melhorar demais, assim, já melhoraram demais, né? Qualidade de imagem, som, conectividade e tal. Então, assim, enquanto isso for cada vez mais frequente, a gente vai dar conta também de tolerar um pouco o silêncio, né? É muito comum, agora a pandemia tornou mais comum ainda, famílias que deixam o dispositivo ligado, né? Tipo, vão conversar no Skype e ficam lá um bom tempo. Então, assim, parece que a gente está aprendendo também a manejar esse novo tipo de comunicação. Só uma coisa, eu concordo totalmente. Eu acho também, Fábio e Renan, que em boa medida isso vai ser reconfigurado a partir da tecnologia. Se tiver uma conexão, por exemplo, que não apresente falhas, né, assim, significativas, ou mesmo, enfim, se consiga manter um altíssimo nível de conexão e os aparelhos puderem captar isso, eu também acho que isso tende a ser reconfigurado. Total. Vocês imaginam, não vai demorar muito, gente. A gente está falando da próxima geração, não. A nossa geração, daqui a 20 anos, mais ou menos, a gente vai ver tecnologias de comunicação em 3D, né, virtualizar no sentido do holograma, né, comunicações hologramáticas, assim, vão melhorar muito esse tipo de conexão, né, de sensação de que você está comunicando mesmo, né, então, a sua imagem 3D, né, que diminui um pouco de uma perturbação importante que a gente tem nessa comunicação 2D, né, assim, em tela, que eu olho para a câmera para vocês me verem olhando para vocês, né? Mas se eu olho para mim, eu apareço assim, né? Eu não olho para vocês diretamente. Isso é um problema que tem que ser corrigido. A gente já sabe que a gente tem que corrigir isso, né? Eu olhar para a câmera para olhar diretamente ou olhar para mim. E aí, isso torna também, só uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa muito frequente que meus colegas estão falando e que eu estou sentindo também, que é um cansaço enorme depois dos atendimentos, né? Eu atendo mais ou menos 5 a 7 pacientes por dia. Cansa muito, porque você fica com esse movimento de prestar atenção, de estar mais atento para ver se está conectado, se não está. O meu cansaço psíquico, ele é muito maior no online do que no presencial. Não dá para comparar, assim. A cadeira também é diferente, enfim, não é a cadeira que eu tenho no consultório. Então, tem algumas coisas importantes. Leonardo, no atendimento presencial, alguns pacientes no divã ficam com dúvida se o analista está acordado. Exatamente, e continua ali. O silêncio é incômodo. No atendimento remoto, parece que acontece para os dois. Exato. É muito mais para o analista e para o analisando no remoto, né? E é a vingança dos analisandos, né? Porque agora o analista também vai passar perrengue para ver se o paciente está lá, se não está, se está dormindo, se não está, se a conexão dele, né? Tem um caso, um colega meu me contou esses dias que a analisanda fingiu que a conexão caiu, né? A conexão caiu, está caindo, sabe aqueles ruídos, então tem a vingança agora, né? Isso faz parte dessa mitologia. Marielle, muito obrigada. Que bom. Obrigado, Marielle. Valeu demais. Que bom que vocês gostaram.
Bom, vamos lá, gente. Temos ainda mais um tempo para aproveitar aqui a presença virtual do Fábio. Fábio, Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Mauri. Aconteceu com o meu amigo no atendimento, de ele que está realizando o atendimento, e esse setting ser invadido pelo companheiro, e ele ser agressivo, falar, e até ser agressivo com ele. Eu queria perguntar como lidar com isso no atendimento, porque assim, nós trabalhamos com o que ele nos traz, com o que o paciente nos traz. Então a gente é muito no imaginário, né? A gente, o que ele traz, nós trabalhamos. E quando a gente tem esse contato real com a realidade dessas relações interpessoais que infligem na condição de saúde mental desse paciente, como lidar? Não sei se aconteceu algo com você nesse tempo. Já. Acontece mais, assim, desde a cena clássica do olha aqui, meu quarto, olha, é aqui que eu estudo, olha só, tá vendo essa estante, é aqui, vou te mostrar ali minha sala, agora eu vou te mostrar meu filho, aqui meu filho, não sei o quê, né? Enfim, isso acontece demais, esse é o clássico, né? De mostrar a casa, mostrar a família e tal, e dos bichinhos que invadem, do filho que invade, e aquela esquete do Porta dos Fundos, né, que o analista tá fazendo a análise e a mulher do analista começa a rir, né, do paciente, e outro esquete deles, né, assim, do paciente, da parente do paciente, enfim, parceira, fala disso, não esquece disso não, tô ouvindo o que você está falando, né? Enfim, privacidade realmente é uma questão na análise online, né? Então, na clínica da UFMG, eu tenho falado muito para os meus supervisandos, né, uma insistência muito grande, assim, que eu estou tendo por conta do público, né, que a UFMG atende, que é um público mais pobre, que tem menos chance de privacidade, né, tem casas muito menores, né, e, portanto, vão precisar criar esses espaços de privacidade. Sem privacidade não tem análise. Essa é uma das condições da TINA. Uma das coisas que fabricam a TINA são as paredes do consultório, que permitem que o paciente fale tudo sem aquela paranoia perceptória de, vou ser ouvido, alguém vai ouvir. Então, as paredes do consultório, evidentemente, podem ser as portas fechadas do carro, podem ser a praça pública. Então, eu falo para os meus supervisandos, fala para os pacientes de forma muito explícita. Ninguém pode ouvir. Sua mãe não pode ouvir, seu pai não pode ouvir, seu marido não pode ouvir, seu companheiro não pode ouvir, porque é análise. Então, condições de privacidade, elas são, assim, indispensáveis, tá? Isso é fundamental. Quando aparece isso, né, do companheiro invadir a cena, ou atos mais perversos, né, Mauri, assim, de alguém gravar, né, já aconteceu, infelizmente, com um dos meus pacientes, que o marido dele gravou a sessão, deixou um dispositivo de gravador no quarto, onde faz a análise, né, ele sabia do horário da análise dele, deixou esse dispositivo lá e gravou a sessão dele, ele descobriu, enfim, são questões novas, né, que podem acontecer no presencial. É óbvio que esse dispositivo podia ter sido colocado na pasta, né, do marido dele no presencial, né, isso poderia ter acontecido, né, mas, enfim, a gente está falando de perversão, a gente está falando de violência, e isso a gente vai, inclusive, utilizar, não tem jeito de não falar disso na análise. Depois que isso aconteceu, e era, obviamente, uma das questões que levava esse paciente para análise, né, como manejar a perversão do marido, isso fica muito explícito, assim, tamanho que foi essa invasão, né, o quão violento esse tipo de invasão, né, fica explícito sobre a relação amorosa que ele estava estabelecendo com o marido dele, né, o que ele estava suportando e tal. Então, assim, a recomendação é a mesma.
sempre utilizem, na medida que o paciente dá conta, isso que aparece no campo da sessão, né? Tudo que está dentro da sessão, tudo que aparece ali dentro, está dentro do processo primário do paciente. Vocês não vão tirar nada dali de dentro, né? A gente mantém o enquadre. Essa é a nossa tarefa. A tarefa do analista, ela é dupla. Existe uma primeira tarefa fundamental, que é a manutenção e a criação do enquadre. São as recusas do analista e a manutenção dessas paredes. Eu não vou ter relação com você aqui fora, tudo que acontece aqui dentro vai ficar aqui dentro, tudo que acontece aqui dentro tem a ver com você, tem a ver com o seu inconsciente. Então, primeira função do analista, manutenção desse enquadre. Segunda função do analista, ele é aquilo que o Laplanche vai chamar de guardião do enigma, né? O guardião do enigma, no sentido de que tudo que vai acontecer aqui dentro provoca algo que exige uma resposta do sujeito a partir do inconsciente, né? O seu inconsciente é enigmático, o seu inconsciente, ele produz enigmas aos quais você tem que responder. O analista fica o tempo todo insistindo para ler essa cena a partir do inconsciente. Então, o marido gravou a sessão do companheiro. Beleza. O que isso diz do seu inconsciente? O que isso diz da escolha deste marido? Por que você mantém a sua relação amorosa com esse cara? É esse o ponto. Então, a tarefa do analista é trazer essa cena que invadiu a análise para trazer efetivamente para uma reflexão sobre as fantasias amorosas desse paciente em questão, por exemplo. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Está aí? Não está? Isso geralmente acontece. O uso dos fones de ouvido, fundamental também. Eu fiz um tipo de protocolo, e aí eu falo isso tudo, né? Lugares com privacidade, uso de fones de ouvido, enfim, manter o máximo possível que vocês possam dar privacidade, tanto do ponto de vista desse dispositivo daqui, né, da análise, quanto do analisando. Isso é fundamental. Acho que isso também depende muito do controle do espaço, né, como vocês estavam trazendo, né, o Fábio respondendo ali ao Mauri, mas claro, tem uma dimensão que é incontrolável. Uhum. Eu tenho conversado com alguns amigos analistas, assim, que têm mencionado isso, assim, a dificuldade que tem sido, ao mesmo tempo, também sustentar por longas horas um atendimento com fones. Isso. Porque, de fato, isso é muito interessante, né, a ideia. Assim, aí o paciente fala lá dentro mesmo, na sua cabeça, né, quer dizer, você não tem nenhum anteparo, né, digamos assim, que seja, né, o ar que possa intermediar, né, em alguma medida, essa escuta. Então, acho que também é uma questão técnica de ajuste, né, de uma dificuldade que pode acontecer. E um outro relato, eu queria, aproveitar, porque eu super gosto de dialogar com o Fábio, assim, a gente já vem, né, Fábio, conversando há um certo tempo, então eu estou me sentindo muito à vontade, né, para poder contribuir, participar, que também de uma analista, uma amiga, colega, assim, que eu respeito bastante, cuja escuta eu respeito muito, que tem feito um trabalho também peripatético, né? Uhum. Então, tem para alguns pacientes, justamente por conta, né, também da questão das restrições e dos protocolos, então ela tem encontrado alguns pacientes e feito atendimentos em praças, né? Um pouco como o Antônio Lancetti, né? O Antônio Lancetti defendia, recuperando a ideia, né, do ensino peripatético, grego, a própria dimensão do acompanhamento terapêutico, né? Não tem acontecido. Também alguns analistas, falando de uma em particular, mas eu entendo que ela não é a única, né, que tem também se apoiado em outros recursos, né, técnicos para poder conduzir. Então, acho que agora é um momento de muita invenção, né, de muita criatividade aí da parte de todos nós para poder, né, enfim, avançar de alguma maneira o campo. Perfeito. Muito legal.
o acompanhamento terapêutico, né, Gustavo? A gente já tinha uma longa trajetória nisso também, muito legal isso. Giovana. Mas e quando o paciente se mostra resistente a estar em um espaço privado e ao uso do fone? Pergunto, pois atendo uma adolescente, vem percebendo que ela insiste em fazer o atendimento na sala com a mãe por perto. Isso. É isso, tá vendo? E aí, no caso a caso, né, eu acho que tem limite, gente, assim, que a gente vai ter que barrar, né? Tipo, olha, existem condições a partir das quais eu trabalho, né? Fora delas não há trabalho analítico, não pode haver, né? Essa, no caso da adolescente, eu acho, tipo, é isso, não tem acordo, não tem algum tipo de solução de compromisso que a gente possa fazer quanto a isso, né? Principalmente na adolescência, né? Vai ter que ir pro quarto, vai ter que usar o fone, a mãe não vai estar presente, né? É preferível quebrar o enquadre e conversar com os pais, porque isso é uma coisa importante também. No caso do atendimento online, a gente vai ter que pegar a autorização dos dois pais, dos dois responsáveis, ou de todos os responsáveis, né? No caso, geralmente são dois pais, né? Pai e mãe. Vai ter que pegar a autorização, e nessa autorização, de maneira geral, a gente já dá a dica de como que é o respeito a esse espaço do adolescente, a imposição, inclusive por parte dos pais, desse espaço privado, tá? Então, nesse caso, eu recomendo enfaticamente, assim, conversar com os pais, insistir, é um espaço da adolescente, privado, é um espaço que ela precisa, não é um espaço compartilhado. Se ela quiser conversar com eles depois sobre a análise, ela vai fazer isso, mas, a princípio, a gente produz e insiste, né, na produção de um espaço privado, né? Isso é fundamental, ainda mais com adolescente, né? Então, é isso, assim, se não tem condição de análise, infelizmente, não há análise. Isso vale para a grana, isso vale para a privacidade, vale para o tempo, né? Não tem jeito. A gente consegue uma elasticidade muito grande, né? Tem muitas coisas que a gente dá conta, tipo isso que o Gustavo falou. É possível fazer uma análise peripatética, né? Andando pela cidade, colocando a cadeira na praça? Claro que é, né? Análise na rua, né? Sem dúvida. Mas existem algumas condições básicas, assim, de que a gente não pode abrir mão, das quais a gente não pode abrir mão. Muito bem. Finito? Se não houvermos mais uma questão, eu queria colocar uma última... perguntar, te ouvir, Fábio, um pouco, assim, pela via da tua experiência clínica mesmo, nesse momento, né, como é que você está experimentando, né, na sua escuta, quais você acha que são as maiores limitações dessa mudança de meios, assim, em termos, digamos, da tessitura clínica, né, da carne? Eu gosto de falar assim com os meus supervisionandos, né, a carne, assim, a tessitura, né, do trabalho da escuta. Você conseguiria falar um pouquinho sobre, enfim, as limitações que você tem sentido? Sim, são essas, assim, que dizem respeito a essa dúvida se está conectado, se não está. Me incomoda demais, assim, quando aparece a falha na comunicação. Então, eu aumentei a internet aqui de casa, dobrei a internet e tal, mas não depende só de um campo, né? Depende do outro também. Então, eu sinto, assim, por exemplo, em algumas sessões, né? É raro, mas acontece. Você tem um relato, aí vem um ruído muito grande e a continuidade do relato. Aí a dúvida é, eu paro e volto? Peraí que eu perdi um pedacinho aqui. Ou eu deixo o fluxo, porque está numa associação livre, assim, maravilhosa, e aí não dá para interromper, e aí eu perdi, né? Putz, grilo, sabe? Isso é foda. Isso realmente me deixa, assim... Porque, pô, eu queria garantir as condições plenas da associação livre, mas não depende de mim, não depende do paciente que está lá, é a internet, né? Assim, no Brasil, isso é sofrível, né? Mas, então, é uma das coisas que mais tem me incomodado, né? Assim, é uma certa perda, né?
da conectividade. Isso, de fato, né, ainda a gente vai ter que caminhar muito, assim, para melhorar a conexão, né, para melhorar, enfim, a qualidade da conexão da internet. Tirando isso, eu acho que tem mais benefícios do que malefícios, né? O fato de eu conseguir, né, acolher pacientes de outros estados, outros países, né, interior, principalmente do interior, assim, é muito legal. Isso está sendo muito, muito importante, né? Isso, Laura, isso tem acontecido com vários pacientes. Aí, como estava falhando muito na internet, a gente usa o telefone normal, né, enfim, a linha telefônica mesmo, tá? E aí para de usar a internet e isso resolve. Aí vira uma análise por telefone, né, sem vídeo, mas ajuda muito. Então, assim, com pacientes do interior, principalmente, eu tenho usado esse recurso. Então, eu prefiro te ligar, ou o paciente me liga, e aí os planos de telefonia celular não perde muito sem o vídeo, não. Dependendo do paciente, assim, tem uma, sabe, tá mantido. De vez em quando a gente pode ligar o vídeo, sabe, assim, essa coisa de dar uma temperada, né, na análise, seja com sessões presenciais esporádicas, seja com sessões em vídeo esporádicas, só para, não, queria te ver hoje. Às vezes o paciente está com um quadro mais agudo, né, de depressão, ou um risco de autolesão maior, né, de risco de autoextermínio maior. Aí, de maneira geral, a gente entra mais com vídeo, entra mais com presencial, pede presencial, né? Se mora em outro estado, a gente tem que quebrar o protocolo, quebrar o enquadre, principalmente em risco de autoextermínio, né? Conversar com a família, procurar a rede, enfim, em alguns casos vão exigir psiquiatria. Esse é um dos problemas da análise online, né, a dificuldade de me articular com a rede, por exemplo, em Aracaju. É muito difícil. Então, eu tenho que pedir para o paciente, olha, eu preciso que você me dê o telefone do seu psiquiatra. E aí ligar para o psiquiatra lá em Aracaju, de tentar fazer rede em Aracaju. Isso é bem, bem complexo, né? Enfim, então, mas é possível, é totalmente possível, né? Dá o telefone do seu pai, me dá o telefone da sua esposa, porque, nesse caso, de autoextermínio, a gente precisa quebrar um pouco o enquadre. Mas como que seria muito diferente do presencial? Não seria, né? Também peço telefone aqui, do psiquiatra daqui, às vezes, né, é tão difícil quanto, sabe? Falar, enfim, com a equipe em outro país ou em outro estado. Enfim, gente, assim, a grande questão, eu queria terminar falando disso, assim, vocês estão na universidade também, né, o Gustavo está coordenando também pesquisa. O que me surpreendeu na pesquisa para escrever o livro é que a gente não tem praticamente nada na universidade brasileira produzido sobre o assunto. Nada. Assim, achei 2 dissertações e 3 artigos sobre psicanálise mesmo, assim, online, Brasil. É isso, 2 dissertações, 3 artigos, ou seja, não pensamos a coisa ainda, fomos pegos todos, obviamente, né, de surpresa. Os fetichistas do enquadre, né, que não queriam de jeito nenhum online, que criticavam, né, precisa do corpo do analista, precisa da presença do analista, tiveram que se render, porque senão ia ter que fechar o consultório, né. Então, assim, os artigos que eu achei que eram contra o enquadre online são principalmente da linhagem lacaniana, né? Eu não achei nenhum outro artigo de outra corrente teórica que fosse explicitamente contra o online, tá? Só os lacanianos eram explicitamente contra, mas nem todos. Como eu disse, o Bruce Fink, né, é um dos caras que inauguram o campo, é lacaniano e defende a importância do enquadre online. Tá? Então, assim, a gente não tem. De repente, a gente cai numa pandemia, a gente vai ficar 1 ano, 1 ano e meio, isso deve interromper, assim, enquanto presencial mesmo, a gente sabe disso, a gente deve voltar para julho do ano que vem, né? Ou seja, a gente vai ficar 1 ano e meio sem consultório, impossível, né? Então, vai online, a gente vai para online mesmo e vai ter que fazer pesquisa sobre isso. Então, é esperar que a universidade também agora corra atrás, né, a gente faça esse tipo de discussão pública,
Então, eu queria agradecer muito ao Gustavo, né, pela oportunidade, né, assim, da gente conversar sobre isso publicamente. A gente vai atendendo, aprendendo, os relatos que a gente vai colher a partir disso, a gente vai fazendo pesquisa, e é isso que interessa no nosso campo, né? Poxa, só, então, para fechar aqui, já em função também do horário, né, liberar o Fábio aqui, que tem outros compromissos, agradecendo, mas acho que é isso mesmo, né, a gente ainda vai ter, nós vamos começar a assistir daqui para frente algumas publicações, né, eu imagino que agora alguns analistas comecem justamente, né, a escrever sobre isso, a falar sobre, né, sobre essa experiência, né, e que é uma questão interessante mesmo, né, porque vai ser muito provocadora para muitos, né, por exemplo, né, você que trabalha com Ferenc, e aí tem discutido isso, tem toda uma dimensão da sensibilidade que vai ter que ser repensada, né, que se a dimensão do sensível é altamente importante para uma clínica desta ordem, como é que isso se resolve sem a presencialidade? Então, enfim, são muitas questões, reposições, né? Não vou conseguir chegar, mas, né, quer dizer, bom, então vamos fazer online e tal. Quer dizer, tem muita seja metapsicológica, como você muito bem apontou no seu livro, né? Achei muito legal você levantar essa lebre, né? Que nós teremos aí um compromisso para mexer na bruxa a partir do que vai acontecer, seja na dimensão técnica que parece mais emergencial agora, nesse momento, né, para a gente justamente garantir, digamos assim, né, um trabalho de consultório, um trabalho de escuta, seja ele público, seja privado, seja na universidade, seja fora dela. Então, Fábio, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, foi muito produtivo, assim, espero que todos tenham aproveitado, assim como eu, né, esse encontro, e espero que nós possamos fazer outros diálogos ainda, enfim. Obrigado mesmo, até a próxima. Estou na torcida. Obrigado, Gustavo. Valeu. Um abraço. Valeu. Gente, então, a gente se despede, né? Obrigado por todos vocês, pela presença de vocês. Obrigado aqui também pelas manifestações. Muito bacana. E continuamos, né? Nosso evento continua. Teremos aí novos encontros e espero que vocês continuem conosco. Valeu, vou também me desconectar aqui, muito obrigado. Tchau, tchau.